Meus queridos irmãos, muito boa noite, na paz do nosso Senhor Jesus, com a graça do nosso Senhor Jesus. Então estamos aqui, mais um domingo, no nosso distanciamento social, mas, sem dúvida, estamos mais perto do que longe, assim nós esperamos. E enquanto isso, nós vamos nos encontrando mesmo à distância. Hoje, irmãos, nós queremos falar, como eu já disse para vocês, longe de ficar o tempo todo trabalhando com situação emocional abalada de todo mundo, nós preferimos ficar ensinando a palavra que nós temos que observar. Então, olhem só, hoje nós vamos falar sobre salvação e conduta cristã, consequência natural. Salvação e conduta cristã. Nós vamos ler primeira carta de João, capítulo 2, dos versículos 3 a 11, que diz assim. Ele está falando aos filhinhos, já era velho. O presbítero, o apóstolo já era um velhinho, chamando filhinhos, mas eu vou ler só do versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, conhecido o Senhor Jesus, se guardamos os seus mandamentos. Então, preste atenção. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Muito bem, irmãos. Então João, já velhinho, já bem próximo do fim da vida, escreve aqui aos seus discípulos, a quem ele certamente instruiu, chamando de filhinhos meus. Essas coisas vos escrevi, para que não pequeis. Aí fala de Jesus. Caso vocês pequem, Jesus é nosso advogado. Então eu comecei ali, aquele que diz, eu o conheço. Aquele que diz, conhece a Jesus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aí nós lemos o restante aqui. Então, irmãos, olha só. Em nossos dias de pandemia, de distanciamento social, que é uma espécie de clausura, digamos assim, até, para alguns que têm situação de risco muito maior, torna-se uma espécie de clausura. Então, além de ler e escrever, eu fico em casa o tempo todo, dificilmente eu saio. Então, além de ler e escrever, já tenho dito isso aos irmãos, também assistimos a várias pregações de vários pregadores, e ficamos muito tristes com o que vemos e ouvimos. Sabemos que estamos na era da tecnologia da comunicação, especialmente na era das redes sociais, em que as novidades deixam de ser novidade em questão de segundos. E as pessoas ficam viciadas a essa quantidade de informações, as mais diversificadas, sem nem checar se são verdadeiras ou não. Ficam sempre ávidas por novas novidades, o tempo inteiro. O problema
é que com a secularização da igreja, pelo mesmo motivo, pessoas ditas crentes não aguentam ouvir a pregação da mesma coisa. Entendida essa mesma coisa como a pregação íntegra da palavra de Deus, que não pode mudar. Portanto, tem que ser a mesma coisa. Dentre essas pregações que eu tenho assistido, eu assisti agora, ontem, não lembro bem, uma pregação do Dr. Martin Lloyd Jones. Eu tenho muitos livros desse homem. Morreu agora. Quem morreu agora há pouco tempo foi o Packer. Dr. Jones já faz tempo que morreu. Então, mas eu tenho muitos livros dele. Muitos. E li os livros deles. Um irmão, pastor, uma vez disse que não gostava de ler os livros dele porque era muito prolixo. O que o irmão chamou de prolixo é uma explicação minuciosa da palavra de Deus. O pastor, o irmão, chamou o homem de prolixo. Muito bem. Então, irmãos, eu assisti a pregação do pastor Lloyd Jones mais de 1 hora. Certa vez em Manaus, rapidinho. Certa vez em Manaus eu estava assistindo a uma pregação, não era dele, eu acho que era do doutor MacArthur Júnior. E a minha sobrinha, que mora lá, aliás, sobrinha da minha mulher, e todo mundo se diz crente, ela passava e me via lá, ouvindo a pregação do doutor MacArthur Júnior, e daqui a pouco ela passava de novo, e mais de 1 hora. Aí quando terminou, eu lá ajeitando, ela disse: tio, eu não sei como é que o senhor aguenta ouvir um negócio desse. Pessoa crente. Muito bem, então olha só, irmãos, eu vi essa pregação do Dr. Lloyd Jones, mais de 1 hora, sem qualquer astúcia, sem qualquer artifício homilético. Porque a homilética é um artifício da oratória, com psicologia, para cativar você com o que o cidadão está dizendo, para envolver você no que ele está dizendo, para você ficar ligado e para manipular suas emoções. A homilética tem essa finalidade. Qualquer advogado sabe disso porque ele estuda homilética e ele sabe que ele tem que impressionar o júri. Então ele usa artifícios homiléticos, gestuais, caras e bocas e os cambal para poder entreter as pessoas. Entreter, que eu digo, no caso lá, impressionar as pessoas para concordarem com ele. No caso dos pastores, para fazerem prosélitos. Aí eu fiquei olhando aquele homem já velho, pregação dele lá, eu digo, meu Deus, nenhum recurso homilético ou nenhuma astúcia, como Paulo chama, que induz ao erro. Eu vi o homem pregando e ensinando e acusando a igreja dele, que ele pregou durante 40 anos. Ele estava pregando simplesmente naquele versículo: e não apagueis o espírito. Só isso. Ele pregou mais de 1 hora explicando o que é que queria dizer isso. E acusando a igreja dele por apagar o espírito. Esse pobre homem, eu chamo assim porque ele passou 40 anos tentando provocar, digamos assim, um avivamento naquela igreja sonolenta e nunca conseguiu nada nesses 40 anos. Mas pregou o evangelho com integridade. Então eu ouvi essa pregação do Dr. Lloyd Jones. Vocês lembram da profecia do apóstolo Paulo? Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Pois é, irmão. No tempo de Paulo já era assim, tanto que ele lutava com as igrejas que estavam querendo ouvir novidades, e não a pregação dele mais. Mas ele está dizendo, haverá tempo, ou seja, a coisa vai se agravar. E vai mesmo. O Senhor Jesus disse que por aumentar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Pois é, esse amor se esfriará, está envolvido isso. Ninguém quer saber mais de Jesus, de coisa nenhuma, de pregação. Eu quero é novidade. Muito bem, irmãos. Como eu tenho lembrado tantas vezes, as cartas apostólicas não foram escritas com o objetivo de converter a ninguém, de converter nenhum incrédulo. Todas elas foram escritas para crentes, para pessoas que já haviam ouvido a pregação dos apóstolos, chamando-as ao arrependimento, que
já viviam em alguma comunidade cristã e que, além de viverem sob condições sociais as mais difíceis, quase todos eles eram pobres, sob perseguição política e religiosa, ainda estavam sendo perturbados, confundidos por falsos mestres dentro da igreja, com as novidades de seus ensinamentos heréticos. É este o contexto de todas as cartas apostólicas, até aquelas pessoais, como a de João a Gaio, a terceira carta. A única que não trata é de Paulo a Filemon. Ela não trata de falsos ensinamentos, mas é a única. Mas, de qualquer forma, todas as outras são assim. Muito bem, irmãos. Então, olha só. É por isso que o conteúdo das cartas apostólicas é, em essência e repetidamente, a exposição da doutrina da salvação, desde a eleição de Deus antes da criação do mundo, para que os eleitos compreendam bem a salvação que receberam pela graça, que entendam bem que, uma vez salvos, devem viver como santos de Deus, em quaisquer circunstâncias, aguardando a volta do Senhor Jesus. Não há nenhuma novidade no ensino apostólico durante os mais de 50 anos, 60 anos quase, que eles pregaram o Evangelho depois que Cristo morreu, depois que eles assumiram. Muito bem, irmãos. Como podemos ver em todas as cartas, os apóstolos abordam vários aspectos da vida cotidiana daqueles irmãos a quem eles escreveram, de modo a não deixar nenhuma dúvida de que a vida dos salvos deve ser vivida ainda neste mundo. Sim, estamos aqui. Alguns estavam achando que já é para ir para o céu, porque Jesus disse: vou ali e já volto. Enfrentando todas as adversidades seculares naturais, inclusive perseguição, morte e martírio, como eles estavam vivendo. Nesse aspecto não há distinção entre salvos e não salvos. Né? Se você está sofrendo perseguição social, política, religiosa, alguma coisa, não interessa se a sua religião é a certa ou não é. Se algum poder resolver perseguir aquela religião, não interessa. É perseguição de qualquer jeito. Porém, os salvos devem ter uma visão muito mais abrangente do reino de Deus, não apenas na esfera da criação, eu tenho ensinado isso tanto também, mas também na esfera da redenção, agindo e reagindo de forma a demonstrar ao mundo a sua condição de filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus, adotados em Cristo Jesus. É assim que os cristãos devem viver. Essa deve ser a conduta cristã. Não foi salvo em Cristo Jesus? Sim. Não foi adotado como filho em Cristo Jesus? Sim. Então, nada mais natural e lógico do que viver uma conduta cristã, como ele ensinou, como seus apóstolos ensinaram. Como eu disse e repito, irmãos, assim como em todas as outras cartas, esta carta de João, escrita mais de meio século depois de Cristo, não tem nenhuma novidade. Não pode dizer: já mudou, a sociedade agora já mudou, já faz mais de 50 anos que Jesus viveu, a sociedade já mudou, os costumes já mudaram. Não tem nenhuma novidade, irmãos. Assim como também não teve o objetivo de converter a ninguém. E sim, exortar, admoestar, discipular aqueles irmãos diante da possibilidade de eles serem enganados pelas novidades ensinadas pelos falsos mestres, com suas falsas doutrinas, e de não apresentarem um testemunho condizente com a sua condição de cristãos, filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus. Como eu costumo admoestá-los, irmãos, dizer que é crente é uma coisa. Até pensar e acreditar que é crente é outra coisa. E ser crente é outra coisa muito mais diferente. Comprovar com a vida de santidade é o que de fato testifica, evidencia que nós somos crentes. Que nós é uma coisa muito diferente. Comprovar com a vida de santidade é muito diferente do que apenas dizer e até pensar, acreditar que é crente. Nós sabemos disso muito bem. Conduta cristã, irmãos. Nós estamos falando aqui de salvação e conduta cristã. Conduta cristã. Nesse versículo que lemos, João está tratando do relacionamento fraternal naquela igreja, na parte que nós lemos aqui,
que deve caracterizar os crentes, o que nos leva a crer que havia problema nessa área. Sempre houve, há e sempre haverá, e cada vez maiores. Então, muito bem, irmãos. Nós vamos observar estes versículos, então, mais de perto. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, olha para onde ele afunilou, o guardamos esse conhecimento. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Versículos 3 a 5. Qual é o ensino claro aqui, irmãos? Que crente vive como crente, que cristão vive como cristão. E aquele que não vive como crente, mas diz que é crente, não passa de um mentiroso. Quando eu insisto em dizer e repetir essa verdade, sei que algumas pessoas ficam aborrecidas e já até me disseram. Mas essa é a palavra de Deus e não a minha palavra. Se alguém se aborrece com a exortação, com a demonstração da palavra de Deus, se alguém se aborrece em ouvir a mesma coisa, lá vem o pastor Juarez de novo com a mesma ladainha, é porque ainda não foi salvo. É porque ainda não conhece a Deus. Se aborrece em ouvir a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor Juarez. Então observe o ponto de partida para a nossa compreensão do que João está ensinando aos irmãos a quem ele escreveu. Sabemos que o temos conhecido. Versículo 3a, primeira parte. Ou seja, saber que é salvo implica conhecer o seu Salvador. Não há como ser salvo sem conhecer o seu Salvador. Continuando o raciocínio do apóstolo, quem sabe que é salvo não apenas conhece o seu Salvador, mas também conhece e obedece aos seus mandamentos, vivendo em comunhão com Ele, a fim de ser aperfeiçoado no seu amor, se guardamos os seus mandamentos. A segunda parte do versículo 3. Não é? Ele diz assim, ora, sabemos que o temos conhecido por isto, exatamente se guardamos os seus mandamentos. Esta, irmãos, é uma sequência natural da salvação. A conduta do salvo de acordo com a ética, com o ensinamento daquele que o salvou. Ele conhece quem o salvou e passa a buscar o ensinamento daquele que o salvou. E isso tudo está na Bíblia. É o que eu insisto tanto no discipulado. Não há crente convertido verdadeiramente que não seja discipulado. Nem há quem apenas pense que é crente e venha a ser discipulado. Não pode. Muito bem, irmãos. Então, caso não haja essa comunhão evidenciada pelo conhecimento e pela obediência aos mandamentos do Senhor e Salvador, aquele que diz que é salvo é apenas um mentiroso. Nós lemos no versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Contrariamente, o salvo continua sendo aperfeiçoado no amor de Deus, o que significa o crescimento no conhecimento do Senhor e Salvador, repito, através do discipulado, exatamente pela obediência e para a obediência aos seus mandamentos, o que nada mais é do que a prática cristã ensinada pelo Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos, como está no versículo 5 seguinte. Nisto sabemos que estamos nele. Ou seja, a coisa mais lógica da salvação é aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Sequência normal da leitura no versículo 6. É assim que a salvação maravilhosa se evidencia na conduta cristã. Aquele que nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Versículo 6. Agora vejam, isso não era nenhuma novidade. As pessoas ávidas por novidade, o pastor Juarez prega a mesma coisa o tempo todo. Era novidade.
Eu só vejo novidade o tempo todo no smartphone, na televisão, em todo canto, só vejo novidade o tempo todo. Nas redes sociais, novidade. Ouvi de novo essa ladainha do pastor Juarez. A mesma coisa o tempo todo. Pois é. O pastor Martin Lloyd-Jones, como eu disse para vocês, eu tenho muitos livros dele aqui. Ele pegou 40 anos a mesma coisa. Esses livros que eu tenho são as pregações dele, de todos os textos bíblicos que ele pregou na sequência, versículo por versículo. 40 anos. O avivamento que o pobre homem orava tanto a Deus, ele não viu nem sombra desse avivamento. Até porque esses avivamentos são muito questionáveis. Na minha interpretação, são muito questionáveis. Né? Mas isso é outra história. Muito bem. Então, irmãos, observem isso. Não há nenhuma novidade no que João estava escrevendo para os irmãos e ele deixa isso muito claro. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio o tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Ou seja, a pregação que vocês ouviram dos apóstolos, mais de 50 anos atrás, sei lá qual é o tempo desses irmãos lá nessa igreja, o que eu estou ensinando para vocês é a mesma coisa. O que eu estou dizendo é exatamente tudo que vocês ouviram desde o princípio. Observe, irmãos, que não há pregação nova. Não há doutrina nova. Muito menos forma nova de pregá-la. Como os pentecostais inventaram, meio mundo de gente inventou ao longo da história. Virou neopentecostalismo e hoje virou uma coisa esdrúxula, ninguém sabe mais nem o que é. Olha, irmãos, o que o apóstolo estava ensinando novamente e de novo e repetidas vezes àqueles irmãos era o que eles já haviam ouvido antes, sobre como os irmãos devem se amar e demonstrar o amor ao mundo. Obviamente, devia estar havendo problemas lá nesse aspecto. Tanto que a terceira carta dele, ele diz a Gaio que há um tal de Trófimo lá, que sequer deixava que as suas cartas fossem lidas. Muito bem. Esse está lembrando aos irmãos que o mandamento que ele está dando é mandamento velho, é o mesmo mandamento claro do Senhor Jesus aos seus discípulos, que João conviveu com ele e o viu, e eles sem nenhuma dúvida já haviam ensinado ele e os outros apóstolos aos novos convertidos. Segundo o evangelho escrito pelo próprio João. É ele quem diz isso. O Senhor Jesus já havia ensinado aos seus discípulos o que está sendo repetido agora. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 13:34. E convém lembrar que esse novo mandamento dado pelo Senhor Jesus também não era nenhuma novidade, uma vez que já consta da lei de Moisés, e os discípulos sabiam disso, porque conheciam a lei, como está escrito: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19:18. Todo o povo de Deus já conhecia esse mandamento, como vemos no versículo 7 de João, repetindo: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Porém, irmãos, como os irmãos estavam sendo perturbados por falsos mestres e suas falsas doutrinas, como hoje nada há de novo debaixo do sol, por isso esse velho pastor insiste tanto em mostrar para vocês isso. O apóstolo repete e reforça o seu ensino para que os irmãos continuassem firmes quanto à verdade. Como eles sabiam, e todos nós também sabemos, o novo nasce do velho. Não tem como o novo gerar um novo. Quem gera um novo é o velho. Por isso, o velho apóstolo continua renovando o mandamento, relacionando a conduta cristã, fazendo uma comparação com a luz e as trevas. Como nós vemos aqui nos versículos 8 a 11, não é? 8 a 11, ele diz assim: todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz
já brilha. Cadê? Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe por onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, irmãos, olhem só. Olhem só. Como não basta apenas dizer e pensar que é crente, prestem atenção no que ele está dizendo aqui. Ele está ensinando, o mandamento não é novo, dizendo que os irmãos devem se amar, e diz um ensinamento que Paulo repete tanto, só que ele dá com outras palavras. Olhem só, nós precisamos saber o que temos conhecido, nós precisamos saber se é que temos conhecido, como Paulo repete tanto esse se é que. Se fomos salvos, como Paulo tanto ensina, temos que demonstrar essa verdade nos despindo do velho homem, o que João aqui aplica como as trevas vão se dissipando. Mesma coisa. Paulo, revestindo-vos do novo homem, o que João aqui aplica como a verdadeira luz que brilha. Versículo 8. Assim devemos viver, permanecendo na luz, para que não haja nenhum tropeço. Versículo 10, que lemos aqui. Irmãos, aquele que não tem uma conduta cristã condizente, especialmente no que diz respeito às suas relações interpessoais, e mais especialmente ainda no relacionamento com os irmãos em Cristo, conforme vimos no ensino do apóstolo, verdadeiramente até agora está nas trevas. Versículo 9. Preste atenção, irmãos queridos. Aquele que nutre raiz de amargura no seu coração, que odeia o seu irmão, como nós lemos aqui, está em trevas. E mais, as trevas são suas. As trevas são internas. Elas são pessoais. E não adianta botar a culpa na pessoa odiada. Quem foi cegado é quem odeia. Versículo 11. 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quem foi cegado foi você que odeia, e não o seu irmão a quem você ama e bota a culpa nele porque você o odeia. Porque você o odeia, a culpa é dele, claro. Você fica tentando dizer, pois nós estamos vendo aqui que não é não. É sua, é você que está nas trevas. É você que não está de acordo com o mandamento do Senhor. Muito bem, irmãos. Nós sabemos, porém, que a salvação de Deus em Cristo Jesus é tão preciosa e graciosa que a expressão do versículo 9, referindo-se àquele que até agora está em trevas, nos dá a bendita esperança de que ainda é tempo de clamar pela graça de Deus, ainda é tempo de clamar pela misericórdia de Deus, ainda é tempo de ser capacitado a receber o poder para deixar as trevas e andar na luz. A expressão até agora indica claramente que ainda tem jeito, indica claramente que ainda é tempo de se arrepender. Como o nosso Senhor é maravilhoso. Como o nosso Deus é misericordioso. Ainda é tempo e o tempo é hoje. Hoje é o tempo oportuno para aqueles que porventura ainda estejam nas trevas, como o apóstolo diz aqui, mantendo algum tipo de mágoa, algum tipo de rancor,
algum tipo de ódio contra alguém. Ainda é tempo e o tempo é hoje. Hoje é o tempo de clamar pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Sempre que eu confronto os irmãos, eu digo: arrependa-se. Vamos orar, vamos pedir clemência a Deus. Não vamos pedir bênção de Deus, não. A bênção que nós carecemos de Deus neste momento é a bênção de ser capacitado a compreender a sua doutrina da salvação, a ser capacitado a receber dele o perdão e, consequentemente, transferir esse perdão àquele a quem nós não gostamos, àquele a quem nós nutrimos algum tipo de mágoa, rancor, ódio ou o que seja, irmãos queridos. Arrependa-se, confesse o seu pecado de rancor, ódio, inimizade, antipatia por algum irmão, a fim de ser perdoado. Peça graça a Deus, peça misericórdia de Deus. Como o apóstolo ensina nesta mesma carta, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Capítulo 1, versículo 9. Tão conhecido esse versículo. Versículo tão citado, mas tão pouco interiorizado no que ele quer dizer. Não é? A fim de que ele nos perdoa, nos purifica de toda injustiça, a fim de que a nossa conduta cristã seja vista, seja evidenciada, que brilhe como luz nas trevas, como ele disse. Vocês são a luz do mundo agora. Eu estou indo de volta para a minha glória. Eu vou deixar vocês. Vocês são a luz do mundo agora. Irmãos, esta é a pregação da mesma coisa. Sabem por quê? Porque esta mesma coisa, que normalmente acusam os pastores que pregam doutrina. Eu vi uma vez um presbítero dizer ao seu pastor que o pastor convidasse outro pastor para vir oxigenar o seu púlpito. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o pastor não disse nada. Eu creio que ele entendeu que o homem disse que o púlpito dele estava estagnado. Água estagnada. Água que não era possível beber. Aí depois eu perguntei para o presbítero: meu irmão, o que é que tem que ser oxigenado aqui no púlpito do pastor? Ele só prega doutrina? Eu digo: e você quer que o homem pregue o quê? Entenderam? A mesma coisa. Então, irmãos, esta é a pregação da mesma coisa. É a pregação dos profetas do Velho Testamento chamando o arrependimento, chamando o povo a observar a lei. No caso dele lá, chamando o arrependimento, prometendo o juízo e prometendo o Redentor. Chegou o Redentor. Qual foi a pregação do Redentor? Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. O que foi que seus apóstolos pregaram em Atos? Arrependei-vos, esse que vocês mataram é o Messias, é o Salvador, arrependei-vos. As cartas apostólicas é chamando ao arrependimento no sentido de discipular e disciplinar. Vocês estão saindo do que vocês aprenderam por causa dos falsos ensinamentos. É o que eu estou fazendo aqui hoje. Então, irmãos queridos, essa mesma coisa não pode mudar. Sabem por quê, irmãos? Porque é a palavra eterna de Deus, do Deus eterno. Então, embora esteja fora de moda, esta é a pregação do Senhor Jesus aos seus discípulos. Embora esteja fora de moda, esta é a pregação repetida pelos seus apóstolos. Nós estamos vendo aqui, mais de 50 anos depois, o homem dizendo a mesma coisa. As pessoas que pensam que Paulo fez aquela pregação e mandou uma carta a cada igreja ali, está resolvido. Foi mais de 40 anos de ministério também, aproximadamente, dizendo a mesma coisa o tempo todo. Então, repetida pelos apóstolos durante mais de meio século, enquanto eles tiveram vida e deixaram os escritos que hoje estão aqui canonizados como o Novo Testamento. Está fora de moda, mas é a pregação dos chamados pais da igreja, os sucessores dos apóstolos, nos primeiros séculos, logo depois do apóstolo João, foi o último a morrer. Está fora de moda, mas é a pregação dos reformadores da igreja lá no século XVI, que trouxeram a igreja para os trilhos, e hoje nem trilho mais há, porque sequer reconhece mais a Bíblia como palavra de Deus. Está fora de moda, mas é a pregação de todo pastor fiel e despenseiro fiel da graça de Deus, que Deus lhe concedeu para pregar. Está fora de moda,
Mas é a mesma pregação da mesma coisa que estamos ministrando para vocês agora, neste momento, para que saibamos e nunca esqueçamos que há e tem que haver uma relação inseparável entre a salvação e a conduta cristã, o que raramente se vê nas igrejas e nas pregações. Só se prega que Deus lhe abençoa. Venha para a minha igreja, Deus vai abençoar você. Venha para a minha igreja, Deus vai abençoar você. De qualquer jeito, Deus vai abençoar você. Irmãos queridos, não há novidade. Sabe por que não há novidade, irmãos? Porque não pode haver novidade. É a palavra de Deus que está sendo pregada. O Deus eterno, a sua palavra é eterna. Temos ensinado sobre o pacto eterno da graça de Deus. Temos ensinado sobre a predestinação. Isso é coisa eterna. Irmãos, estamos tratando, repito, da palavra eterna do Deus eterno, ensinada e ordenada aos seus eleitos pelos profetas do Velho Testamento, pelo Senhor Jesus no Novo Testamento, pelos seus apóstolos na sequência. Nós temos aqui tudo escrito, a fim de que a nossa simples conduta cristã não se exige dos irmãos que saiam pregando o Evangelho, como muitos pastores falsos dizem, que os irmãos têm que sair pregando o Evangelho. Não tem qualquer mandamento dessa ordem no Novo Testamento. A igreja tem que viver em santidade de vida. Quem prega é pregador. Quem sai para evangelizar é evangelista. Se você tem esse chamado, então vamos desenvolver esse chamado, vamos estudar, nos preparar para desenvolver esse ministério. Senão a ordem é: vivamos em santidade de vida, amando-nos uns aos outros, como o homem disse aqui, como Jesus lhes ensinou. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Nossa simples conduta cristã, para louvor da glória de Deus, que nos salvou em Cristo Jesus, nos adotou como filho em Cristo Jesus e agora nos ordena que andemos como filhos do Pai Eterno para louvor da sua glória. Essa é a pregação da mesma coisa que vocês vão ouvir de mim enquanto eu for vivo, pela graça de Deus, para louvor da glória de Deus. Amém.